não faz nenhuma das que fez. Por quê? Nossa, por quê? Porque eu ficava dando importância para a hora do banho e eu entendi que isso tanto faz. Nossa, e eu brigava porque sujou, e eu aprendi que isso tanto faz. Então, a gente vai amadurecendo e entendendo e vai dando outros valores. Mas, infelizmente, lá eu me esforcei para fazer o melhor que eu podia. Sim. Então, ó, eles cobram, porque eles, como espíritos, também não sabem. Porque se soubessem, não cobrariam, dariam. Porque eles não dão? Porque eles não têm, então eles ficam cobrando. Isso não é para relacionamento com filho, é para relacionamento com qualquer pessoa. Porque quem tem paciência não cobra paciência do outro. Quem tem paciência dá. E conforme eu dou paciência, a nossa relação fica melhor. Por quê? Porque mesmo se ela estiver irritada, eu estou com paciência, vai ficar tudo bem. Como eu não tenho, a segunda frase irritada, eu falo assim, mas você tem mais paciência? Ó, porque a minha não existe. Então eu vou cobrar dela uma paciência porque eu não tenho. Então a gente vai atritar. Então o filho cobra o que ele também não tem. E para nós isso é um estímulo, porque eu vou entender, olha, o que é que a gente não tem. E eu vou me esforçar para aprender, porque minha única chance de ajudar é aprendendo, para eu sinalizar um caminho diferente. Porque senão, eu vou tentar falar de uma coisa que eu não sei e fica uma pregação moralista, mas não um exemplo, né? Uma vibração que atinge o outro de alguma forma. Então tá tudo bem ele cobrar. Todo mundo aqui tem reclamação da mãe, fica tranquila. Todo mundo. É verdade. Então, ó, então, brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Então, esse passai à direita é aquela coisa simbólica do você acertou. Senta aqui. Que não tem relação com coisa que está na direita é boa, coisa que está na esquerda é ruim. Ô, gente, isso tem nada a ver. E olha, isso é tão perigoso. Porque por muito tempo, o lado esquerdo recebeu uma interpretação ruim. Parecia que tudo que acontecia no nosso lado esquerdo era um problema. Então, ó, não é antigo, não mesmo, deixa eu fazer as contas, uns 30, 40 anos, ainda algumas pessoas recomendavam amarrar a mãozinha do canhoto criança para que ele aprendesse a usar o lado direito. Por quê? Porque trabalhar com o lado esquerdo é uma coisa ruim. E a gente precisa perder essas coisas, que são muito infantis, muito místicas, muito sem sentido. Isso aqui é uma simbologia. Não tem nada a ver. Eu faço coisa ruim com a direita e com a esquerda. Essa que é a minha verdade. Né? Então, eu preciso aprender. É fazer o bem, seja como for. Então, isso era só uma simbologia. Quando fala assim, ah, então acertou, vem para cá. Esse daqui está errado, então vai para lá e refaz. Era uma coisa simbólica que ele estava usando. Para falar assim, olha, se você viveu a lei, você fez o que tinha que ser feito. Era isso. Reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Então, por que ele fala, ó, que a gente vai ter esse perfume de caridade que espalha em torno de si?
que nada exprime com mais exatidão. Então, ó, que a gente sabe de um perfume? Ó, a pessoa que usa perfume, ela não tranca o perfume nela, fica em volta. Ela atinge as pessoas que estão à sua volta. A caridade, ela não fica trancada em mim. Esse bem que eu faço, ele se espalha à minha volta. A pessoa caridosa, ela auxilia aqueles que estão próximos a ela. Por quê? Porque sim, porque a caridade funciona assim. Ela não vai ficar pensando, analisando, deixa eu ver se vou ajudar ela ou não, deixa eu ver se ela merece. Porque se eu fico escolhendo e julgando, eu não vou fazer caridade. Porque eu comecei julgando. Então, lembra quando a gente viu o que era caridade, que era benevolência, indulgência e perdão? Eu vou fazer o bem, sem julgar. E se ela errar, eu perdoo e faço de novo. E o que eu vou fazer? Com o pensamento ligado à lei de Deus. Então, para ela, eu vou fazer uma coisa, mas para ele, eu vou fazer outra. Por quê? Porque depende dessa minha ligação com a lei. Então, quando eu imagino que caridade é um padrão de dar coisas, eu não estou consultando a lei, eu estou agindo automaticamente, sem sentir o que é que essa pessoa precisa. Eu estou desconsiderando o movimento da caridade. Mas se eu penso na lei, eu começo a particularizar o que eu faço. Então vamos lembrar de Jesus. Ele fazia sempre a mesma coisa para todo mundo? Não, porque senão ele ia ser um padrão. Vai com Deus, Deus te abençoe. Vai com Deus, Deus te abençoe. Ô, gente, isso é padrão. Ó, com a mulher adúltera ele conversou de um jeito. Com a mulher samaritana, ele conversou de outro jeito. Com Zaqueu, ele conversou de outro jeito. Com o fariseu que fazia comércio na porta do templo, ele conversou de outro jeito. Então, ele deixou de ser caridoso? Em momento nenhum. Mas aqui, ele foi mais enérgico. Aqui, mais assertivo. Aqui, ele foi extremamente acolhedor. Ou seja, ó, em cada ponto, ele cumpria a lei, sentindo o outro e fazendo aquilo que atendia à necessidade do outro, como o outro precisava. Porque se eu quiser atender o outro e fala assim, mas o meu jeito é assim, se você quiser vai ser desse jeito, eu estou atendendo o outro, eu estou fazendo só o que eu quero. Eu estou fazendo o que eu quero. Fazer o que eu quero está estruturado na consulta da consciência ou no meu ego? Ah, no meu ego. Então eu não estou fazendo caridade. Eu faço do jeito que eu acho. Perfeito. Mas isso não pode chamar caridade. Não é essa que a gente está conversando da salvação. Isso ainda está estacionado lá há 50 anos atrás, quando a gente imaginava que caridade era ficar dando coisa, dando coisa, dando coisa, dando coisa. Mas 50 anos atrás a gente não sabia, então tá bom, mas agora a gente já entendeu. Então, ó, para me transformar, eu não vou falar para ela, eu vou fazer, mas tem que ser do meu jeito. Eu vou falar, uai, me irritou? Por que me irritou? Uai, porque ela tá me dando ordem. Mas por que ela não pode me dar ordem? Porque eu não gosto de quem me manda. Ah, e por que eu não gosto de quem me manda? Porque eu não sei obedecer. Eu sou o problema. E eu não vou mais falar dela. Eu vou ser indulgente com ela. Porque eu vou trabalhar em mim um valor chamado obediência. Então, ela é o estímulo que me ensinou que eu não sei obedecer e que eu preciso trabalhar. Ah, mas agora então eu tenho que obedecer todo mundo. Gente, presta atenção.
Se obedecer uma coisa tão sem importância me incomoda, imagina se eu vou obedecer a lei de Deus que vai me contrariar em tudo. Porque lembra, na lei de Deus não tem eu quero, não tem do meu jeito. Então, eu vou ter que contrariar tudo que é da personalidade para cumprir a lei. E eu tô achando ruim que ela falou assim, ó, ah, mas você vai me dar pão? Eu não gosto de pão, eu queria comida. Ó, é o que vai comer aqui em casa, se você quiser é isso, senão nem vou te dar mais. Nossa, ela já me irritou porque ela pediu comida no lugar do pão. Se eu me irrito com isso e acho que estou certa, imagina a hora que a lei me contrariar de verdade se eu vou dar conta dela. Então, esse estímulo é importante para mim, para que eu me compreenda e saiba, ó, em que ponto eu estou estacionada, que eu não dou conta de manter a ligação com Deus. Por quê? Porque a hora que eu apelei, já perdi. Já foi. Ó, já era. E vou entrar, ainda falar assim, você acredita que folgado que estava lá fora, ainda quis me dar ordem. E a gente fala, certo, que assim, olha, eu tô certa, ele tá errado de fazer isso. Olha que absurdo, que pessoa vai folgada. Vou falar. Aí a gente vem aqui e fala assim, ó, quando eu tô falando outro, eu tô falando isso. Então não chamo mais o de folgado, porque você já sabe quem que é o folgado da conversa. Mas eu trabalho. Ó, não estamos falando de trabalho material. Eu estou falando de transformação. Trabalho para o espírito é produzir o bem. Às vezes eu trabalho muito materialmente só para ganhar dinheiro mesmo. Porque o dinheiro vai sustentar minha vaidade, minha arrogância, e é disso que eu gosto. Eu não quero transformar nada aqui dentro com esse trabalho, não. Só quero ganhar o dinheiro. Então, mas se eu estou conversando da caridade que me salva, eu estou conversando de transformação. E eu preciso diferenciar as coisas, porque senão eu vou ter essa impressão e vou ficar confusa. Então, ó, quando a gente pensa em transformação, eu tenho que pensar: será que isso que eu construo de pensamento é isso que faz, me ilumina, eu irradio uma coisa suave, colorida? Ou quando eu me consulto, eu estou mais com uma coisa fechada, um pouco mais densa, com menos luz, mais apagadinha? Qual é a minha realidade? Como eu me percebo? Porque se eu não faço esse registro com clareza, eu vou ficar imaginando que eu já tenho muitas conquistas. E quando chega no mundo espiritual, eu posso me decepcionar comigo. E aí a gente escuta aquelas conversas que, ah, se eu soubesse de tal coisa. Então, mas eu tenho tempo para saber dessas coisas. E eu preciso identificar. E o Emmanuel diz assim, ó, na sustentação do progresso espiritual, precisamos caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Quanto tempo eu dou conta de ficar sem ar para manter o equilíbrio orgânico? Então, dizem por aí que o que passa de 4 minutos já começou a fazer lesão irreversível. Depois de 20, só por um milagre. Ou seja, sem oxigênio, eu duro muito pouco. O Emmanuel fala que é a mesma proporção nós e a caridade, se a gente quiser crescer espiritualmente. Agora pergunta, a gente está ficando só 20 minutos por dia sem a caridade? Ou a gente está fazendo o inverso, passa o dia sem e o dia que dá 20 minutos de pensamento no bem está no lucro? Aí a gente vai entender por que que ele comparou com o equilíbrio orgânico.
Para nós é mais fácil ficar no desequilíbrio espiritual, emocional, de sentimento, ou a gente consegue manter bastante tempo o equilíbrio? Precisa de um estímulo forte para me abalar espiritualmente, emocionalmente, ou qualquer estímulo me tira do prumo? Então, porque se eu entender essa comparação do Emmanuel, a gente vai perceber o tamanho da nossa fragilidade no sentido de conquista espiritual. É muito pouco tempo de dedicação para deixar com que a gente se fortaleça e estruture. Então, é muito rápido, eu fico desequilibrada, eu me atormento, porque eu não tenho esse vigor que é necessário. E no dia a dia, a gente encontra essa realidade com muita facilidade. Seria muito bom se eu fosse essa pessoa, mas quantos dias eu sou essa daqui? E a gente sente, a gente fala assim, ai, hoje eu não tô boa, não. Eu já entendi que a coisa tá dando ruim. Então, se não tá bom, não tá bom por quê? Onde meu pensamento ficou? Exatamente. Totalmente fora da lei de Deus. Por quanto tempo? Às vezes, vários dias seguidos. E tantos dias seguidos que fisicamente eu vou ficando abatida, sentindo o peso disso que eu estou construindo. Então, se eu não começar a entender essa caridade, que é com o pensamento que ela começa, eu fico imaginando coisas que não são a realidade. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Então, para nós, espíritas, não é estar aqui, não é tomar passe, não é trabalhar em tal coisa que é salvação. O que me salva é o pensamento ligado à lei de Deus. E o caminho mais fácil para essa ligação é servir o próximo. E quando eu aprendo a fazer isso, eu vou domando em mim as minhas más tendências e fazendo o que eu entendi da lei de Deus. Eu queria responder, mas eu não vou, porque eu entendi que o revide não é da lei. Então eu vou domar até que eu consiga superar e fazer diferente. Então eu vou estruturar uma luta na minha intimidade que me alinha com a lei. E como é o que eu conheço da lei? É com essa pessoa que eu quero fazer o bem. E eu vou fazer o meu melhor para aprender a fazer o bem para essa pessoa que eu queria ter respondido. E é essa luta que vai me salvando de mim. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Então, vê que ele não está dando, esse texto de novo, é um texto de Paulo. Ele não está dando espaço para a gente fazer uma coisa que seja fora do pensamento da caridade. Por quê? Porque é o pensamento ligado à lei, onde o tempo todo eu quero fazer o bem, sem julgar e perdoando quantas vezes for preciso, porque eu não vou desistir de fazer o bem, independente do que o outro decida fazer. Então, ó,
Em casa estava certinho, chega aqui e desconfigura tudo, mas não tem problema. Ó, o que está de azul é o que tem aqui fora. Os amarelinhos de dentro, ó. Então, fora, estrutura de ego, personalidade, paixões, fraqueza, mobilidade, insuficiência, inconstância. Dentro é imutável, constante e templo de Deus. Mas especialmente hoje, a gente precisa pensar, o convite é, vamos pensar na constância. Nós já sabemos fazer o bem. Sabemos. A gente faz algumas coisas interessantes. Ok. A pergunta é: esse bem que a gente faz é constante? Por que não? Ó, vou falar por que não. Porque ele varia de acordo com o estímulo de fora. Então, quando eu acho que vale a pena, eu faço bem. Quando eu acho que a pessoa não vale a pena, eu desprezo. Às vezes faço mal mesmo, porque eu falo mal da pessoa para os outros. Então, ó, eu sei fazer o bem. O que que eu não tenho? Constância. Só que a gente aprendeu um raciocínio que é equivocado. Porque o que que eu entendi? Que tá certo eu reagir de acordo com o estímulo de fora. Então eu falo assim, ó, essa pessoa me irrita. Eu não gosto dessa. Essa eu acho folgada. E eu vou falando tudo que está aqui fora. E eu justifico aqui fora a minha inconstância. Opa, inconstância. Inconstância é azul. Quando eu falar de inconstância, eu estou falando assim, ó. O bem que aparentemente eu faço é só uma decisão da minha personalidade. Aqui eu quero, aqui eu não quero. Aqui eu gosto, aqui eu não gosto. Eu ainda não estou vivendo o que é um valor da essência. Quando o valor é da essência, eu sou isso. Quando o valor que eu estou falando está aqui, eu estou isso. Agora eu estou simpática. Agora eu estou o cão, não mexe comigo, não, que agora eu tô virada no giraia, nem olha. Ó, isso é uma inconstância. Então eu não tenho esse valor. Ele não é meu. Porque quando o valor é conquista, ele é constante. Vocês conseguem imaginar que hora que nós vamos pedir ajuda para Jesus, ele fala assim, ah, agora não mexe comigo não, que eu estou de mau humor, deixa isso para lá. Depois a gente conversa. Não, gente. O bem é o bem sempre. Se ficou inconstante, não é ainda. Vocês imaginam vocês orarem, pedir ajuda para o seu amigo espiritual, ele falar assim, ó, agora eu não estou bom não, depois eu volto. Ué, então ele não pode ser amigo espiritual, ele não tem conquista. Que hora que ele está pronto para me ajudar? O tempo todo. Por quê? Porque ele tem conquista no bem e o tempo todo ele vai fazer o bem. Então a grande luta que a caridade propõe é essa conquista da constância no bem. Por isso que eu preciso toda hora ficar ligando o meu pensamento para a gente ficar igual o Wi-Fi que a gente já salvou nos lugares. Você chega, o celular já conecta automático, já entra a rede, já está conectado. Eu não tenho essa senha salva com Deus. Toda hora sai. E aí? Aí eu preciso falar assim, você tem a senha? Digita aí para mim. Aí espero conectar, aí eu converso, aí eu começo a fazer a coisa. Eu preciso ficar automática no bem. Mas como que eu vou ficar automática? Eu preciso ir salvando essa senha e esse negócio começar a funcionar. Porque senão eu não vou ficar. Então essa inconstância mostra que o meu contato de consciência com a lei, toda hora a rede cai. Eu não sustento. E a gente vai achando que isso é o normal. Não, não é. Foi lá no começo.
Agora, pelo tanto que a gente já sabe, tinha que ter velocidade. Então, olha só, isso é uma citação de Paulo, ia aparecer da onde que é, está em Filipenses, todo mundo usa a citação dele errado. Então, vamos lá para a gente entender de fato, ó. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O povo isola a última frase e usa errado. Ó, o que ele está falando? Fiquei constante no bem. Quando eu passo fome, Deus. Quando eu tenho muito, eu sou grato a Deus. Se eu tiver com frio, eu sou grato a Deus. Mas se eu tiver dor, eu vou ser grato a Deus. Ou seja, estímulo de fora não mexe mais na minha constância do bem, porque agora eu conquistei essa confiança e eu a lei. Então eu não faço nada fora da lei, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, você vai ser preso. Sim, senhor. Eu que minha alma é livre. Mestre, nós vamos abrir para você fugir. Não, eu saio daqui quando a lei me libertar, porque eu não faço nada que seja fora da lei. E se eu sair, eu imponho um sofrimento aos meus filhos, à minha esposa. Então eu cumpro a lei, pode trancar que eu fico. Ou seja, o estímulo que chegasse, a consciência interna está mantida. Por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, isso era o que Paulo estava falando quando ele dita esta carta aos Filipenses. E a gente precisa aprender a estudar citações em contexto, porque normalmente as pessoas usam isso para fortalecer a arrogância. Quando ela se sente trajada, que alguém ofendeu, ela faz assim, mas deixa estar, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu ainda volto e essa pessoa me paga. Mas Paulo não falou isso hora nenhuma. Aliás, ele ia falar assim, ó, você tem que ser feliz quando estão te agradando, mas você tem que ser feliz quando estão te insultando. Você tem que ser grato a Deus quando você recebeu muito, mas você tem que ser grato a Deus quando você perdeu tudo. Porque isso é ser forte no Senhor. Então, o pensamento de Paulo era totalmente diferente do que foi propagado. Porque ele é o espírito do texto, porque lembra que eu falei semana passada? Porque ele, melhor que ninguém, conhece a conquista da caridade. Ele trabalhou isso nele. Ele entendeu o conflito para se libertar da dificuldade e fazer a conquista do verdadeiro bem, que é o movimento que está proposto. Não só ela, a caridade, evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta, as mais das vezes, a inércia e a despreocupação. Então, a frase, graças a Deus, eu nunca fiz mal para ninguém, joga fora. Porque eu estou falando, graças a Deus, eu faço mal para os outros porque eu não faço nada. Eu tenho que fazer o bem. Então, não é porque está numa frase bonitinha e bem arranjada que está certo. Ai, ele é tão bonzinho, ele não tem boca para nada, não se mete em confusão.
ele é uma péssima pessoa. Ele não se coloca, ele não tem opinião, ele não defende valores, ele não defende ninguém, ele fica escondido no silêncio. Isso é uma péssima pessoa. Pior ainda, com uma máscara de bondade. É o inimigo mais perigoso. Porque o declarado, pelo menos ele assume, ele usa de coragem e honestidade. Esse dissimula, ele é péssimo. Então, a gente precisa agora aguçar, porque por muito tempo a gente usou coisas muito inadequadas, como se elas fossem boas. E elas não são boas, elas são péssimas. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírito e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dando que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Então, tanto faz de onde é. O que eu tenho que ser é verdadeiro cristão. Mas o que Cristo fazia? Eu só faço a vontade de meu Pai. Ponto. Essa é a regra. Então, para ser uma alma caridosa, eu preciso viver a lei o tempo todo. Em vivendo a lei, pode ser que eu vou dar coisas materiais. Pode ser que não. E está tudo bem. Então, era dessa essência da caridade que a gente estava o tempo todo procurando entender, para a gente conseguir começar a pensar em transformação. Não, entender deu para entender. Deu. Fez sentido? Agora, eu entendo, não é uma coisa. Ai, que delícia ouvir tudo isso. Não é. Mas eu acho que vai esclarecendo para eu raciocinar e entendendo na vida, porque muitos de nós, o desafio de transformação mora e tem o mesmo sobrenome que a gente, né? Então, a caridade que começa dentro de casa é essa que as pessoas achavam que era de outra coisa, né? Que a gente tem que dar material para a família. Não, não é disso que está falando, não. Paulo é outro pensamento, ele tem outra velocidade de pensamento. E ele falou mesmo, muito interessantes, mas eu preciso entender o contexto. Então, podemos encerrar? Chega?